Wi-Fi 7. Se você tem curiosidade de conhecer os principais avanços desse novo padrão tecnológico da indústria, peço que você fique até o final deste vídeo. Eu me chamo Jales, sou gerente de produtos na OIW Telecom e o intuito deste conteúdo é apresentar para vocês as principais features, os principais recursos do Wi-Fi 7, tecnicamente conhecido como protocolo ou padrão 802.11be. Então este vídeo ele será dividido em duas etapas. Nessa primeira etapa nós vamos falar um pouco sobre os avanços tecnológicos, quais são as principais features e principais mudanças do Wi-Fi 7. Num segundo momento nós iremos explorar com um pouco mais de profundidade características técnicas do equipamento Wi-Fi 7 que hoje a OIW tem no portfólio, conhecido como o 7 Pro, que é um Access Point Enterprise da Ubiquiti Networks, que é referência mundial quando a gente fala em Wi-Fi Enterprise. Primeiramente, vamos começar então falando sobre os avanços tecnológicos. Toda a tecnologia Wi-Fi, todo padrão Wi-Fi foi marcado por um grande avanço. Até a quarta geração Wi-Fi, ou Wi-Fi 4, ou 802.11n, os principais avanços propostos tiveram como foco o aumento de banda, o incremento de velocidade, aonde, por exemplo, no Wi-Fi 4, nós tivemos a implantação, o grande avanço de você poder utilizar múltiplas antenas para poder transmitir e receber as informações. Avanço esse conhecido também como MIMO. Então, quanto mais antenas, mais fluxos espaciais eu tenho no meu access point, no meu roteador Wi-Fi, maior será a minha capacidade de banda. É claro que a capacidade de banda não está diretamente ligada à quantidade de antenas, mas essa característica é muito importante para eu conseguir o maior atingimento de throughput. A partir da quinta geração Wi-Fi, do padrão AC ou 802.11ac, começou-se a vislumbrar, começou-se a ter outros problemas com redes wireless, problemas como, por exemplo, alta densidade, alta capacidade de conexões numa única célula, e começou-se a focar em entregar mais qualidade para conexões simultâneas. Nós tínhamos um mundo cada vez mais sem fio, cada vez mais wireless, roteadores, redes residenciais precisavam suportar mais conexões simultâneas, novos conceitos foram implementados, como por exemplo a internet das coisas, casas inteligentes. Então, a partir da quinta geração do Wi-Fi, a preocupação passou em ser você garantir redes de alta densidade com qualidade. Um recurso ele foi implementado no padrão AC, na verdade na segunda leva do padrão AC, o AC Wave 2, que é o conceito conhecido como multi-usuários MIMO. Você consegue, através de simultâneas antenas, falar com múltiplos dispositivos numa única comunicação. Você usa essas múltiplas antenas do teu access point, do teu roteador, para poder falar individualmente com cada equipamento. Por exemplo, se você tem um equipamento com 4 antenas, você conseguirá falar simultaneamente com até 4 dispositivos. Diferente do padrão Single User MIMO, onde se o equipamento ele tem 4 antenas, 8 antenas, 2 antenas, ele utiliza essas antenas para falar com apenas um dispositivo por vez. Então, desta forma, você consegue ter uma rede de alta densidade com melhor qualidade. No Wi-Fi 6 ou 802.11ax, o principal avanço, ainda focado em múltiplas conexões, foi o método de comunicação conhecido como OFDMA, que consiste em eu pegar a minha portadora, a minha onda eletromagnética, dividir essa portadora em subportadoras e desta forma conseguir simultaneamente também falar com mais de um dispositivo. Esses foram os avanços aí, os principais avanços até a sexta geração Wi-Fi, e nós adentramos no Wi-Fi 7. O Wi-Fi 7 ele teve diversos avanços do ponto de vista de capacidade, de throughput, de incremento de velocidade e também em resiliência. Eu acredito que um dos recursos mais marcantes da sétima geração Wi-Fi é o recurso conhecido como Multi
Multi-Link Operation, ou MLO. Como funciona esse recurso? Até a sexta geração Wi-Fi, o Wi-Fi 6, um equipamento cliente, um celular, um notebook, um terminal, ele consegue se conectar em apenas uma das bandas do meu Access Point. Então vale ressaltar que a partir do Wi-Fi 6E, os equipamentos começaram a suportar 3 bandas, 2.4, 5 e 6 GHz, que são frequências não licenciadas para utilização de redes do tipo WLAN, redes do tipo Wi-Fi local. Até a sexta geração Wi-Fi, o meu dispositivo cliente ele consegue se conectar em apenas uma dessas 3 bandas. A partir do Wi-Fi 7, o meu terminal ele consegue simultaneamente conectar-se nas 3 bandas do meu Access Point. E ele consegue utilizar essa conexão de diferentes formas. Por exemplo, ele pode utilizar de forma redundante, aonde o meu Access Point ele irá transmitir a mesma informação nas 3 bandas, nas 3 frequências, e caso uma das conexões falhe ou o sinal fique mais fraco, automaticamente ele vai migrar para a outra banda. Ele vai utilizar a informação recebida da outra banda. Ah, Jales, mas no AC Wave 2 eu tenho um recurso conhecido como Band Steering, que é aquele recurso que o meu equipamento cliente ele migra de uma banda para outra de acordo com o nível de sinal. Estou conectado perto do meu roteador, vou me conectar em 5 GHz, me afastei o sinal em 5 GHz, ficou mais fraco, eu vou para 2.4. Quando você faz esse processo de migrar de uma rede para outra, você acaba perdendo por um tempo curto a sua conexão. Mas essa perda de conexão, se você está utilizando uma aplicação sensível, como por exemplo uma ligação VoIP, você terá uma falha na transmissão do pacote, consequentemente você terá uma instabilidade na sua aplicação. Isso não ocorre com o Multi-Link Operation. Você está recebendo ali as 3 informações simultâneas, parou de funcionar um link, automaticamente assume o outro e a tua aplicação ela se manterá estável. Uma outra forma de você utilizar o Multi-Link Operation é somando a capacidade de banda de cada link, de cada frequência, de cada rádio do meu Access Point. E desta forma você tem um incremento de throughput, um incremento de velocidade. Uma outra forma também é você, por exemplo, ficar monitorando como que está a questão de latência, como que está a questão de nível de sinal, como que está a questão de performance em cada banda e o teu dispositivo cliente, de forma inteligente, ele escolher a banda que melhor está entregando performance naquele determinado momento. Ou seja, o Multi-Link Operation ele conseguiu trazer uma maior resiliência para o teu enlace, né, para a tua conexão, você não fica offline, e também ter um incremento em throughput. Falando em incremento em throughput, outras 2 features foram propostas no Wi-Fi 7 que possibilitam que um equipamento terminal, que o meu celular consiga atingir uma velocidade nominal, tá, pessoal, de 46 gigabits por segundo. Quais recursos foram esses? As modulações de 4096 QAM ou 4K QAM e a utilização de canais maiores, de maiores larguras de banda. Estamos falando aí em 320 MHz. Até o Wi-Fi 6, o máximo permitido de largura de canal a ser utilizado são 160 MHz, ou seja, quanto maior a minha largura de canal, maior a minha capacidade de banda, mais espectro eu uso, mais throughput eu consigo atingir. E no Wi-Fi 7 você teve essa capacidade, essa largura de canal, ela foi dobrada. Porém, pessoal, esse recurso, ele é um recurso que deve ser utilizado com bastante cautela, pois quanto maior a minha largura de canal, maior é a incidência de ruído, a incidência de interferência, e isso vai impactar no meu SNR, que consequentemente impacta na minha velocidade. Então a largura de canal, quanto maior ela for, também acaba impactando algo conhecido como densidade espectral. Então se eu tenho uma largura de canal mais estreita, eu teria um nível de sinal recebido maior no meu equipamento. E o nível de sinal também está ligado ao SNR. Então, quando eu abro a minha largura de canal, eu perco densidade espectral
eu perco o nível de sinal. Então esse tipo de recurso ele deve ser usado com bastante cautela. Tanto é que essa largura de canal de 320 MHz, ela só é possível utilizando a banda de 6 GHz do meu Access Point. Então vale lembrar que 6 GHz eu tenho aí uma largura de canal maior. Estamos falando aí de um espectro com 1.200 MHz. Então desta forma eu consigo trabalhar com mais rádios sem haver a sobreposição de canais, utilizando os 320 MHz. Porém, existe uma discussão no Brasil, uma discussão bem recente, aonde a Anatel ela quer dividir o espectro de 6 GHz entre aplicações WLAN e 5G. Então a ideia é que esses 1.200 MHz sejam reservados 500 MHz para Wi-Fi e 700 MHz para 5G. Até esse momento ainda não foi estabelecido, mas acreditamos que haverá essa divisão. E o outro avanço é a modulação de 4096 QAM. Primeiramente, né, o que é o QAM? QAM é um método de modulação digital utilizada por equipamentos WLAN, que consiste em eu pegar a minha portadora, o meu sinal Wi-Fi, e alterar as características da minha portadora das seguintes formas, alterando a sua quadratura e a sua amplitude. Quanto mais eu consigo alterar na minha onda, mais símbolos, mais informações eu consigo trafegar no meu sinal Wi-Fi. Então só para vocês terem ideia da diferença, né? Até o Wi-Fi 6, né, a modulação de 1024 QAM me permite entregar até 10 bits, 10 zeros e uns por símbolo trafegado. Já a modulação de 4096 QAM me permite entregar 12 bits por símbolo, ou seja, eu tenho um incremento aí de 20% de banda utilizando a modulação de 4096 QAM do Wi-Fi 7. Consequentemente, eu terei uma maior eficiência espectral. O que é eficiência espectral? É uma característica que consiste na quantidade de bits que a minha transmissão Wi-Fi consegue trafegar por Hertz. Então lembrando que eu consigo trafegar aí até 12 bits por símbolo, isso quer dizer que eu tenho uma maior eficiência espectral, que eu uso menos espectro e consigo entregar mais banda, mais zeros e uns utilizando a modulação do Wi-Fi 7, que é o 4096 QAM. Um outro recurso também implementado é um recurso que visa diminuir o overhead, diminuir o cabeçalho de transmissões wireless. Toda comunicação, né? Toda comunicação TCP, quando você envia um quadro, envia um frame, para você garantir que esse frame foi entregue, o teu dispositivo cliente, né, o teu receptor, ele precisa lhe responder com uma mensagem do tipo ACK. Então, muitas vezes, você acaba utilizando, né, gastando meio aéreo, gastando ar, para poder transmitir essas informações de controle, esse ACK, para poder dar essa resposta. Olha, Access Point, eu recebi a tua informação. Então imagina você estar ali num alto fluxo de comunicação com o teu Access Point e você ter que ocupar o meio, você ter que ocupar o ar, o espectro, para poder responder para o teu Access Point. Ó, Access Point, eu recebi a informação 1, 2, 3, 4, 5, então você tem que mandar vários ACKs para poder confirmar o recebimento dessas informações. A partir do Wi-Fi 7, criou-se um recurso que é conhecido como 512 MPDU Compressed Block ACK. Como que funciona esse recurso? Ao invés de eu ficar respondendo, né, de forma individual lá para o meu Access Point, recebi uma enxurrada de informações e vou mandar vários ACKs para ele recebendo. Ó, recebi informação tal. Eu vou condensar isso tudo num grande quadro e vou encaminhar para o meu Access Point, ou o meu Access Point encaminhar para o meu cliente, para poder, num único pacotão, ou seja, otimizando o meio Wi-Fi, mandando uma única informação de uma única vez, com todas as respostas, com todos os quadros ACK. Então, esse é um recurso que garantirá uma diminuição de latência e uma otimização também do meio. Também foram implementados recursos focados em qualidade de serviço.
aplicações sensíveis à latência, transmissões de vídeo ao vivo, jogos online, videoaulas interativas, realidade aumentada, aplicações que são sensíveis a latências precisam ser tratadas de formas diferentes. O Wi-Fi 7 teve alguns avanços focados em QoS, qualidade de serviço, mas eu acredito que um dos principais é o recurso conhecido como RSP, que significa Restrict Service Periods. Esse recurso, ele garante, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma rede Wi-Fi, nessa rede Wi-Fi eu tenho 100 conexões. Dessas 100 conexões, 10 celulares têm instalado um softphone para ligações VoIP. Esse recurso garante que quando um dos equipamentos desse grupo, desses 10 celulares ou 10 terminais que precisam de uma garantia de banda, quando eles forem transmitir, quando eles forem precisar utilizar o meio, o meu access point colocará eles de forma privilegiada, ele vai reservar o meio num tempo específico, com time slot específico para eles transmitirem as suas informações e desta forma garantir com que a aplicação a qual eles estejam utilizando não sofra com interrupções ou atraso devido a um outro equipamento, por exemplo, querer transmitir naquele mesmo momento. Pois a gente sabe que um dos principais problemas do Wi-Fi é o fato de você ter ali o meio compartilhado por todos, né? Então nada impede de um equipamento estar querendo falar com o access point e o famoso ponto oculto, né, ou nó oculto, aquele equipamento que tem um nível de sinal mais baixo, ele acabar transmitido simultaneamente naquele mesmo momento e gerar uma colisão de pacotes, e isso aumenta a latência, retransmissão, tudo isso que nós já sabemos. Então o recurso RSP, ele faz com que o access point pare geral, com que todos os clientes parem de se comunicar com ele, ele reserve esse time slot específico para esse grupo ou para esse dispositivo pertencente a esse grupo de clientes que precisam de uma tratativa melhor. Então, esses foram alguns dos avanços, acredito eu, que os principais avanços do Wi-Fi 7. Agora, nós vamos conhecer esse cara que está aqui atrás de mim, que é um dos modelos da Ubiquiti de equipamento Wi-Fi 7, modelo conhecido como o 7 Pro. Vamos falar um pouco agora sobre o 7 Pro, um dos primeiros access points Wi-Fi 7 a ser homologado no Brasil. Então o 7 Pro, ele é um equipamento que tem 6 antenas, 6 fluxos espaciais, pois ele é MIMO 2x2 nos 3 rádios que vem acoplado no único equipamento. Lembrando que ele é um dispositivo tri-band, ou seja, ele opera nas frequências de 2.4, 5 e 6 GHz. Então, consequentemente, pelo fato dele ser MIMO 2x2, somando todas as antenas, ele tem 6 antenas ou 6 fluxos espaciais. Então, este é o 7 Pro, ele é um equipamento para ser instalado no teto. Então vale lembrar, né, que todo dispositivo que tem essa cara, esse formato de disco são access points para serem instalados no teto. Ou seja, não posso instalar ele numa altura muito alta, tem que ser um pé direito máximo aí de 7 metros para eu garantir uma boa cobertura Wi-Fi. O 7 Pro, ele possui uma interface de rede do tipo multigiga. Essa interface de rede tem uma capacidade aí de 2.5 gigabits por segundo. Ele é um equipamento que pode ser gerenciado através do software Unify Network, através da sua gerência centralizada, da sua gerência standalone, e é o access point de entrada da linha Wi-Fi 7. A Ubiquiti recentemente homologou outros equipamentos da linha Wi-Fi 7. Nós temos o 7 Outdoor, nós temos também o 7 Wall, que é para você fazer instalação na parede. São equipamentos aí mais robustos, que nós teremos vídeos em breve no canal. Então aqui o equipamento ele vem com seus acessórios, com a sua base para você fazer a instalação no teto, de preferência no teto, que você tem o gabarito para poder fazer a furação, vem até com nível ali para você ter ideia e caprichar ali na instalação, todos os parafusos
chave Allen para eu fazer o aperto aqui dos meus parafusos, as buchas, e vale lembrar que este equipamento não acompanha injetor PoE. O injetor PoE ele é adquirido de forma separada, ele pode ser alimentado por um injetor no padrão 802.3 AT, porém, para você ter aí toda a sua capacidade de banda, né? Vale lembrar que ele tem uma interface de 2.5 GB. O ideal é que você faça a alimentação dele com um switch Enterprise, que são os switches aí que tem portas do tipo multi-giga, 2.5 GB, para você conseguir aí entregar todo o uplink a qual esse equipamento suporta. Então, esse daqui é o 7 Pro disponível na OIW. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve nós traremos mais conteúdos falando sobre a linha completa U7 da Ubiquiti do portfólio Unify. Um forte abraço e até mais.